Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O estado de Pernambuco tem um plantel de quase 1 milhão de suínos e é considerado o quinto maior da região Nordeste. O negócio crescente tem deixado os criadores otimistas. Nosso destino é Belo Jardim, no agreste do estado. Vamos conhecer uma criação de suínos selecionados geneticamente. O sistema aqui é de cria, recria e engorda. A suinocultura é um setor da agropecuária que vem crescendo anualmente. Segundo o proprietário, toda a estrutura montada foi criada pensando no bem-estar animal e na preservação do meio ambiente. Antigamente a gente observava que o suíno ele era criado em fundo de quintal, em locais que não era adequado. Principalmente aqui no Nordeste, as pessoas não tinham critério, já chamavam até porco. Você sabe que a palavra porco é uma palavra depreciativa. Quando você vai chamar um animal de porco, é porque já está dizendo que ele é rebaixado. Mas na verdade, eu posso mostrar a você que não tem sujeira. Não, se você colocar um animal no local, ele vai fazer a necessidade dele só no ambiente, só no local ali, você limpando, ele não suja em outro. Hoje existe a criação tecnificada e quem trabalha com ela se mantém na atividade e cresce. Se você criar daquela forma antiga, você sai da atividade, porque o mercado não absorve mais aquele tipo de carne. Ele quer hoje um animal que é certificado, um animal que tem todo o protocolo de vacinação, que tem a ração específica para cada fase e que chega no mercado com qualidade. A estrutura e os manejos são aprovados pelo órgão fiscalizador do estado, segundo Pedro Júnior. Aqui nesta granja são produzidos cerca de 2.500 leitões a cada ano. Desde que foi implantada 15 anos atrás, regras sanitárias de controle de qualidade são seguidas à risca. Uma prática que vem rendendo bons resultados ao produtor. A estrutura aqui, como você pode observar, o piso ele é todo vazado. Então, se a fêmea ela faz a necessidade dela, ela não vai ter contato com aquela matéria, porque existe embaixo um local, um fosso que absorve isso e depois a gente utiliza ele como adubo. E se você observar também, tem um comedouro automático que é justamente para elas não ter dificuldade na hora da alimentação. Está ouvindo zoada? Algum barulho? Não. Se você chegar numa criação que não é tecnificada, na hora da alimentação é a maior gritaria. Isso reflete diretamente no bem-estar animal. Então aqui a gente tem água de boa qualidade, tem um ambiente refrigerado, que nós trabalhamos com ventiladores, nebulizadores. Temos também a parte da ração, que o milho e a soja que a gente consome aqui é de consumo humano. E a gente faz tudo isso com muita dedicação. Esse ambiente que nós estamos aqui é a maternidade. Então ele é monitorado 24 horas, sempre tem alguém por perto. Porque como é um animal grande, um animal desse aqui ele tem 300 quilos. O leitãozinho tem 1,5 kg, 2 kg. Então se ela levantar e de alguma maneira pisar nele, esmaga. Então tem que ter alguém por perto para monitorar. Para um melhor controle, o histórico de cada animal está na planilha, ferramenta que facilita o manejo do bicho. Também pudera. São 200 animais só no berçário, onde os leitões são amamentados 28 vezes ao dia. Tudo aqui é acompanhado por trabalhadores, além de 16 câmeras ligadas 24 horas por dia. Aqui, os leitões nascem com 1,5 kg. Em 3 semanas, triplicam de peso. Após essa fase, são separados da mãe e colocados nesse setor, chamado de creche. Passados 20 dias, eles são destinados à engorda, até atingirem os 100 quilos na fase adulta. Todo o processo leva 5 meses. A proteína mais consumida no mundo é a carne suína. É um animal que cresce bem, com 60 dias de vida ele está com 18 quilos. Com 150 dias de vida ele está com 100 quilos vivo. Então a produção de proteína é excepcional. A granja instalada nesta propriedade com 10 hectares é considerada de médio porte, abrigando cerca de 500 animais nos 5 setores, onde são produzidos cerca de 2.400 leitões a cada ano. Depois do intervalo, tem análise sobre como a guerra comercial entre países pode impactar o agronegócio brasileiro. O Record News Rural volta já já.
O estado de Minas Gerais deve ter um aumento de 13% na produção de grãos, chegando a mais de 8 milhões e 800 mil toneladas, de acordo com a Conab. A preocupação dos produtores é com a umidade da soja. Essa história uniu dois produtores. Em Uberlândia, o Daniel, quando a soja ainda estava quase no ponto. Já o Hélio, lá em Tupaciguara, o homem estava com pressa, ele mesmo na máquina para tirar o grão da terra. Nosso objetivo? Falar da umidade do grão e suas consequências. Rumamos primeiro para a propriedade do Daniel, pertinho de Uberlândia. No meio da lavoura linda, os pescocinhos de 4 emas. A área do Daniel, 300 hectares, é uma lavoura com soja cabeludinha, saudável demais. Nós o visitamos há uns 20 dias da colheita. Na área com biológicos, nada de fungicida ou inseticida. Por isso, ele estava empolgado. Eu já tenho área, professor, com 0 de aplicação de inseticida e fungicida, maravilha, com 0. Então, além da condução das pragas, que diminuiu muito, nós estamos tendo um pegamento de vargem muito melhor com os biológicos. Percebe que essas diferenças de internose aqui, elas estão preenchidas, ó. E é tudo produtivo, ó. Você não tem nada, olha só, você tem informação de vagem, e vagem que está preenchida. Nós estamos falando de 3, nós estamos falando de caixa aqui, de cachopa aqui de 4, 5. Mas a preocupação com a umidade do grão, quando ia ser colhida, estava no ar. O produtor sabe que ele tem uma janela aí de umidade para ser trabalhada e ele tem que avaliar sempre os custos e o que ele está ganhando. Então, nessa janela um pouco acima, compensa fazer a secagem e ter um custo, né, dessa operação, mas que ele garanta uma entrega representativa, né, e que represente para ele ganho, né, financeiro. A expectativa de produtividade aqui é de 75 sacas por hectare. Ele investiu 60 sacas em cada um hectare. Agora nós pegamos a estrada 3 semanas depois, Tupaciguara. E para concluir essa história, depois do papo lá com o Fabrício e também com o Daniel, nós viemos aqui na região de Tupaciguara, nessa área bacana aqui que está sendo colhida de soja na fazenda Renascer, são 1.000 hectares, para concluir esse negócio de umidade. O principal produtor é entregar um produto de qualidade para a indústria, né? Então, assim, quanto mais ele entrega ela seca, vamos falar, abaixo de 14% de umidade, para ele é maravilhoso e para a entrega para o cliente final é excepcional. O Hélio está na região há quase meio século. A máquina já possui tecnologia, antiga já, de 2013, para medir instantaneamente a umidade do grão colhido, na hora. E para vocês terem uma ideia do que é uma soja úmida, né, Hélio? Quer ver, ó? Vou mostrar isso aqui, olha. Ó, essa é a soja úmida. Essa aqui, inclusive, tem mau cheiro, né, Hélio? Por quê? É porque é a ação de fungos e bactérias, né? Então, quando a gente preocupa com abaixo dos 14% de umidade, é para evitar isso aqui. É para evitar, porque aqui a gente pode ver aqui a parte branca aqui, isso aqui é fungo. É fungo que cresceu na semente por causa da umidade. Vamos ao teste. 100 gramas no potinho do higrômetro. Máquina ajustada e em 10 segundos o resultado, ó. Menos de 12% de umidade. Perfeita, dentro da faixa padrão de 14%. A outra, quase podre, 19%. Daí a importância da gente ficar atrás de cada vez mais tecnologia, de máquinas que meçam na lavoura, de equipamentos como o higrômetro, para poder evitar essa umidade da soja. A soja que emprega no Brasil, segundo aí a Conab, 250 mil produtores e cerca de 1,5 milhão de empregos. E a gente encerra essa matéria da soja úmida, então, com essas bonitas imagens. E o aumento da demanda fez os preços da soja subirem aqui no mercado interno.
Os preços do grão subiram no Brasil no encerramento de fevereiro, influenciado pelo aquecimento da demanda interna. Segundo pesquisadores do CEPEA, ainda que uma safra abundante esteja sendo colhida na América do Sul, preocupações com a produtividade das lavouras que ainda vão ser colhidas, o aumento dos custos logísticos e a sinalização por parte do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos de uma possível menor área de soja naquele país ajudaram a sustentar as cotações domésticas. Quanto aos derivados, levantamento do CEPEA mostra que os preços do óleo e do farelo encerraram o mês em direções opostas. No caso do óleo, os valores subiram, impulsionados pela demanda, tanto para o setor alimentício quanto para a indústria de biocombustíveis. Já para o farelo de soja, houve desvalorização, o que reflete a cautela dos compradores, que aguardam um maior avanço da colheita para negociar novos lotes. No primeiro discurso ao Congresso americano, desde o retorno à Casa Branca, o presidente Donald Trump defendeu o aumento de impostos sobre parceiros comerciais, como México, Canadá e China. Segundo ele, as taxações são uma maneira de tornar os Estados Unidos ricos de novo. Em resposta, o Canadá anunciou tarifas de 25% sobre produtos americanos e a China também anunciou medidas retaliatórias contra os Estados Unidos. Um porta-voz do governo chinês disse que o país estava disposto a resolver as preocupações norte-americanas através do diálogo, mas não aceitaria ameaças e opressão. Em resposta às taxas dos Estados Unidos, a China anunciou tarifas adicionais que afetam principalmente o setor agrícola dos Estados Unidos. As taxas variam entre 10% e 15% e atingem vários alimentos nos Estados Unidos, como soja, trigo e frango. E quem chega para fazer uma análise é o Daniel Vargas, que é professor da FGV Direito Rio, da Escola de Economia da FGV em São Paulo. Bom dia, Daniel, seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Olá, Kelly, é um prazer falar com você. Daniel, são anúncios muito importantes, né? E quando a gente fala de commodities também que são fundamentais para o agronegócio brasileiro, é claro que causa preocupação, né? O que a gente pode prever daqui para frente? Bom, a primeira coisa, Kelly, é que já existia essa expectativa ao longo dos últimos meses de que o setor de produção de alimentos nos Estados Unidos seria, digamos assim, abatido por um contra-ataque tarifário da China ou de outros países. Trump tem atacado e nós sabemos que era questão de tempo até que outros países também impusessem tarifas que diminuíssem a exportação ou que constrangessem a exportação de produtos alimentícios dos Estados Unidos para esses países. Chegou a hora. Agora a China, de maneira muito direta, impôs essa tarifa de 10% sobre soja, carnes bovinas, suína, laticínios, frutas, vegetais, mas também de 15% sobre trigo, milho, frango e algodão. Cada uma dessas culturas ou desses produtos tem as suas características particulares, mas o efeito imediato e em geral é de que isso pode e deve abrir espaço e beneficiar as exportações brasileiras. Agora, é claro, né, que são países muito importantes comercialmente falando, né, são países fundamentais para o agronegócio brasileiro. Daniel, o que a gente pode prever de reorganização comercial? De que forma o nosso agro pode ser impactado? Bom, de imediato, Kelly, eu acho que é importante a gente fazer uma diferenciação. Existe um produto no meio dessa cadeia, que é a soja, que tem características particulares na relação entre Estados Unidos, China e Brasil. Em 2018, a soja foi um dos focos prioritários do ataque chinês nessa guerra tarifária com os Estados Unidos. E naquele momento, o Brasil superou a China como principal exportador e como o principal país que atendia as demandas chinesas de soja que vem do mundo. Agora, tem a expectativa de que com essa guerra tarifária, a soja talvez não se beneficie tanto como no passado. É verdade que tem uma margem ainda para ela crescer. Hoje, a China compra em torno de 3/4 da soja que o Brasil exporta. E os Estados Unidos perderam um grande espaço de participação nessa exportação para a China. Em 2024, por exemplo, 53% da soja chinesa foi proveniente do Brasil. E eu creio que deve-se aumentar um pouco essa compra da China, da soja brasileira, embora
haja o interesse do país também de manter uma certa diversificação para não aumentar a sua dependência e vulnerabilidade em relação à compra de produtos que venham apenas do Brasil. Outras commodities, como o milho, o algodão e as carnes, têm a sua dinâmica particular, eu posso abordá-la se for de interesse. Sim, óbvio, né? Acho que são produtos muito importantes, né? Carne, inclusive, o Brasil é líder, né, de exportação, somos uma potência, né? Por favor, professor. É verdade. Na verdade, tanto na soja, como no milho, como no algodão, como nas carnes em geral, com exceção dos suínos, o Brasil é o maior exportador para a China. A produção de carne bovina e a exportação para a China hoje representa em torno de 5 a 8 bilhões de saldo na nossa balança comercial. Na última década, teve um aumento de 33% na exportação de carne bovina. O Brasil lidera essa exportação e compete diretamente com os Estados Unidos, com a Austrália e com a Argentina. Na medida em que essa tarifa chinesa impõe uma restrição para a compra de produtos americanos, a tendência é que o Brasil aumente a sua participação no curto prazo, atendendo assim a essa demanda chinesa, que a princípio deve se manter estável. Em relação ao frango, ele tem uma presença fundamental na economia brasileira, 9,2 bilhões de saldo na nossa balança comercial. O Brasil é o maior exportador do mundo, superando os Estados Unidos como segundo, em seguida a Tailândia como o terceiro país que atende ao mercado chinês. Nós batemos um recorde de produção ano passado e a tendência agora é que a gente amplie a nossa participação e as nossas exportações para a China como resultado da tarifa imposta sobre os Estados Unidos, que mais uma vez deve encarecer o preço desse produto americano e aumentar a nossa competitividade. No que diz respeito à carne suína, nós somos o terceiro principal exportador para a China. A Europa é o primeiro, os Estados Unidos em segundo. No entanto, a gente vem aumentando significativamente a nossa participação. Batemos o recorde de exportação em 2024 e, por muito embora tenha havido uma redução da demanda chinesa no ano passado, houve, por outro lado, uma expansão de importação, de demanda que vem dos países da chamada área ASEAN, como a Filipinas, Singapura e Vietnã. De todo modo, em comum nessas commodities, o que a gente observa num curto prazo é uma tendência de as tarifas chinesas abaterem as exportações americanas. E a China, naturalmente, vai buscar, num curto prazo ou de imediato, atender à sua demanda, e isso pode e deve abrir espaço para um crescimento das exportações brasileiras. No médio e no longo prazo, nós sabemos que a dinâmica dessas commodities no mercado internacional, ela tende a se equilibrar, a se alterar, e tudo naturalmente vai depender de ataques e reações que essa antevéspera de uma guerra comercial se apresenta. Mas, de imediato, a reação que nós podemos ter é de olhar para esse ataque chinês com as tarifas impostas sobre os produtos alimentícios americanos como uma oportunidade para o Brasil. Vale lembrar que internamente os Estados Unidos enfrentam desafios climáticos que a gente tem acompanhado aqui, como é o caso, por exemplo, da laranja, né? E também com relação ao frango, que a gente citou há pouco, a questão da gripe aviária, né? Haja vista impacto lá em relação ao preço dos ovos, a gente mostrou aqui recentemente. Então, ao mesmo tempo que existem essas questões comerciais com o aumento de tarifa, a gente não pode esquecer do momento interno já americano, né, que é desafiador. Sem dúvida, Kelly. Quando a gente examina o mercado, existem inúmeras variáveis que se conectam. E nós tendemos a simplificar a análise e identificar uma variável e, a partir daí, ler um contexto. Mas é importante entender que os setores diferentes têm características próprias, fatores variados, dinâmicas de preço particulares, e tudo isso precisa ser examinado com muito cuidado em cada caso, antes de se tomar uma decisão de investimento ou de se decidir diversificar ou escolher fazer um tipo de acordo comercial com uma ou com outra região do planeta. Bom, em relação, por exemplo, ao trigo, né, que também pode ser bastante impactada, eu acho que é importante a gente dizer, porque é um alimento básico e que acaba desencadeando, né, outros aumentos como um efeito cascata, né? É verdade, não é? O trigo é a base
para a gente produzir inúmeros produtos como as massas, os pães, e, portanto, à medida em que o mercado de uma commodity se modifica, isso tem um efeito sobre outros produtos da economia e, eventualmente, gerando inflação de um lado ou barateamento de preço de outro. Nos últimos anos, o Brasil tem se qualificado como um importante produtor e cada vez mais como exportador de trigo. A tendência agora é que essas tarifas chinesas elas abram o olhar da China para buscar, quem sabe, mais produtos que vêm aqui da América do Sul, em particular da Argentina, e nós esperamos também do Brasil. No médio prazo, há uma expectativa de que o Brasil seja um grande líder e um importante exportador de trigo no mundo. Olha, com relação ao algodão também, eu acho que além da gente ter uma oportunidade sempre de crescimento, vale lembrar como os produtores do setor têm atuado de forma a gente conseguir uma qualidade reconhecida, né? Hoje tem algodão brasileiro, inclusive no Egito, né? Todo mundo sabe da tradição do algodão egípcio, mas nosso algodão brasileiro também está lá. E agora sempre é uma oportunidade a mais de a gente intensificar novas relações, né? E essa sua perspectiva, ela é muito interessante, Kelly, porque muitas vezes, lá no interior, os produtores costumam dizer que soja é graduação, algodão é pós-graduação. É uma cultura mais sofisticada, mais complexa, que exige um cuidado maior. E o que nós temos visto ao longo dos últimos anos é uma projeção brasileira na exportação de algodão. Nós passamos os Estados Unidos o ano passado, nos tornamos uma referência internacional. Hoje, nós sabemos que tem um crescimento, né, de 66% de aumento nas exportações brasileiras no ano passado, e temos uma participação significativa na venda desse produto, dessa commodity para a China. Diante desse cenário, toda a expectativa e tendência é que essa commodity continue crescendo com uma participação relevante na economia brasileira. Agora, de qualquer forma, né, a gente pode já afirmar que é um momento em que vai exigir uma dança das cadeiras ou pelo menos uma grande reorganização comercial, né? Eu digo isso porque realmente é um momento delicado, né? A gente sabe da importância do mercado americano, Estados Unidos, segundo maior parceiro comercial, primeiro a China, né? Em segundo lugar já são os Estados Unidos na parceria comercial com o Brasil. É um momento, então, de cautela, de buscar novas parcerias também. Não dá para ficar só de refém da China, né? Do mesmo modo que a China se preocupa em não se tornar imensamente vulnerável e dependente de produtos que venham de uma única origem, em particular do Brasil, nós também devemos ter a sapiência e a inteligência de enxergar que um mercado mais estável, mais resiliente, para usar uma palavra mais da moda, é aquele que também tem vários pontos de conexão e interação com o mundo. Portanto, não é nosso interesse de sermos simplesmente uma espécie de país especializado em abastecer a China. E, aliás, olhando no médio prazo, eu acho que algumas oportunidades se abrem para a gente pensar o futuro do nosso mercado. Nos próximos 25 anos, a população mundial deve aumentar de 8 para em torno de 10 bilhões de pessoas no planeta. A vasta maioria desse acréscimo populacional deve ocorrer em regiões muito específicas do mundo, na África e na Ásia. Na África, em países como, por exemplo, a Etiópia, o Congo ou, em particular, a Nigéria. E na Ásia, na Indonésia, na Índia e cada vez mais na Tanzânia, entre outros países da região que nós costumamos chamar de ASEAN. O que significa que nós temos ali um conjunto de pessoas que virão, digamos assim, habitar o mundo entre nós e que precisarão comer. À medida em que essa demanda por alimentos ali aumenta também uma oportunidade do Brasil, atendendo esses novos mercados, diversificar, né, o seu fluxo comercial e reduzindo, assim, essa dependência excessiva da China, que não interessa nem aos chineses nem ao Brasil. Até porque o Brasil já comprovou que é capaz de produzir mais no mesmo espaço de área, sem precisar avançar a área, isso graças à tecnologia, inovação, ciência, Embrapa, enfim, né? E somos muito competitivos, né? O Brasil é uma máquina de produção de alimentos utilizando o solo de maneira eficiente, cada vez mais reduzindo custos,
tornando os recursos naturais utilizados de forma mais eficiente, aumentando assim a nossa competitividade e ao mesmo tempo a nossa sustentabilidade. Em um estudo feito pela FAO, em que ela examina esse crescimento da demanda internacional e a necessidade de expansão da produção do planeta, ela indica que o Brasil tem um papel central para atender a essa demanda internacional, garantindo assim o equilíbrio alimentar no mundo. E a nossa produção deve aumentar em torno de 40% para que essa demanda internacional seja atendida. O Brasil, portanto, tem aqui não só uma tarefa global de contribuir para atender a demanda internacional crescente, mas de fazer isso ao mesmo tempo em que nós já somos e devemos continuar a ser uma potência verde do mundo, em que abastecemos a nossa economia com energia verde, em que temos 1/3 de um manancial de recursos ambientais e florestais estocados dentro de propriedades rurais, criando sistemas cada vez mais integrados, multiplicando a nossa capacidade de geração de renda, interiorizando o desenvolvimento, atendendo o comércio internacional com floresta em terra. Eu acho que tudo isso é fundamental, inclusive a gente ter essa consciência como brasileiros, né? Daniel, muito obrigada, viu, pela sua análise, foi muito importante para a gente te ouvir. Com certeza vamos seguir de olho nesses pontos todos. Um bom dia para você. Bom dia, Kelly. Eu que agradeço. Obrigada mais uma vez. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!